abra aí em Mateus capítulo 11, no verso 28. Esse é um texto que a gente usa muito nas nossas orações. E é um texto muito conhecido de nós. Mas talvez a gente não se atenta ao valor e à profundidade desse texto. E o título da mensagem de hoje é Alívio da Alma. Então, se você quer ter alívio na sua alma, meu irmão, Deus quer falar com você essa noite. Amém? Deus quer falar contigo. E é engraçado, antes de eu ler o texto, porque esse capítulo de Mateus, o capítulo 11 de Mateus, é um livro esquisito, cara. É um momento esquisito de Jesus. Porque João Batista ali no começo, nos primeiros versos, ele está preso. E aí, pela circunstância que João Batista está, aquele que anunciava que ele era o Cordeiro do mundo, aquele que batizou Jesus por estar preso, talvez, meu irmão, no coração dele gerou uma dúvida. Será que de fato é o Messias? E aí eles mandam perguntar a Jesus: Jesus, tu és mesmo quem dizes que é? E aí a resposta de Jesus é: fala a João Batista o que está acontecendo. Leprosos são curados, os cegos vêm. Jesus vai falando o que ele estava fazendo naquela região para trazer para João Batista a revelação de que de fato ele era Jesus. Aqui dá uma pregação que as diversidades do nosso coração, as adversidades da vida podem deixar a nossa visão confusa a respeito de quem é Jesus, mas não é esse o tema. E engraçado, por quê? Antes mesmo de Jesus nascer, dentro da barriga de sua mãe, ele já anunciava que Jesus era o Messias. Porque quando Maria encontra a mãe de João Batista, dentro da barriga, João Batista se manifesta. E a palavra de Deus diz que ali já anunciava que era Cristo. E mesmo assim, Jesus não vai e não solta ele. É estranho, mano. É muito estranha essa situação. E o texto segue e Jesus começa a denunciar cidades. Jesus começa, porque ele fala dos milagres que ele está fazendo, ele fala das coisas que ele está realizando, e ele fala que ele fez isso em algumas cidades. Vamos pensar: Carapicuíba, Itapevi, Barueri, São Paulo. Eu fiz isso enquanto estava com vocês, e vocês não creram em mim. Ele diz: se eu tivesse realizado em Sodoma, eles teriam se arrependido e ela estaria aqui até hoje, mas vocês não me... O peso disso, meus irmãos, é esquisito ver Jesus reclamando, não reclamando na essência da palavra, mas dizendo as falhas daquelas cidades, a incredulidade, a repulsa que eles tiveram com Jesus. E aí o texto segue e outras coisas acontecem, até que a gente chega, se eu não vou me alongar muito aqui, o nosso tempo é escasso, a gente chega no texto de Mateus capítulo 11, no verso 28, que é conhecido de nós, que diz assim a palavra de Deus. Depois de falar tudo isso: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra de vida. Obrigado, Jesus, por essa promessa que fizeste a nós, que se achegássemos a Ti, haveria alívio para nossas almas. Então, Pai, eu peço que essa palavra possa se tornar vida e verdade em nós, que o nosso coração possa ter uma semente de fé para crer, Jesus, independente da circunstância da qual cada um de nós está vivendo, que haja fé para confiar e receber alívio do Senhor. Abre o nosso coração, Jesus, para a Tua palavra, que nada roube aquilo que o Senhor quer fazer aqui essa noite, mas haja, Deus Todo-Poderoso, transformação em nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E esse texto, meus irmãos, ele é surpreendente até os dias de hoje, porque até a filosofia, ela trata um pouco do cansaço, e a gente talvez não entenda e perceba o quão impactante era estar cansado e sobrecarregado na nossa vida. Nietzsche, lá atrás, um filósofo, ele dizia que nos tempos atuais seria a última geração de homens, seria os últimos tempos. Por quê? É uma geração que não sonha mais, que busca apenas a sobrevivência
e se contenta, se realiza, se anestesia com pequenos prazeres. Pascal, séculos antes, muitos antes, o outro filósofo, diz que a raiz, a essência de toda infelicidade é porque o homem não se contenta em entrar no seu quarto e ficar em silêncio. E esses dois filósofos, talvez eles tenham compreendido o que eles estavam sentindo. Talvez eles tiveram a revelação daquilo que o coração deles estava passando e daquilo que estava acontecendo na sociedade. Mas não foi uma revelação completa. Eu não sei o quanto de você se identificou um pouco com essa filosofia. Talvez a gente deixe de sonhar, meu irmão, porque estamos cansados. Cansados do quê? De falhar, de dar errado. Cansados de viver algo no nosso coração e quando chega o momento isso não se realizar. Estamos cansados de sonhar. E é por isso talvez que você se contentou com a sua vida, do jeito que ela está. E você não consegue mais sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. E da mesma forma, por não sonhar, você se contenta em sobreviver. A gente não vive mais, mano. A gente sobrevive. Se der para sobreviver, que alguns nem isso conseguem. E até aqui você está ouvindo e fala, cara, essa palavra é coach. Nossa, o Brunão vai entender. Mano, não é isso. Eu estou dizendo um fato real do que a gente encontra com o coração cansado. Isso é consequência de cansaço, meu irmão. E da mesma forma, Pascal, ele traz uma essência de que a gente não consegue ficar quieto em silêncio mais. Você já percebeu há quanto tempo você não fica em silêncio? Se antes de deitar, talvez a última coisa que você vê é a tela do celular. É rolar pelo feed. Ficar ali, ou no Instagram, ou no TikTok, seja o que for. Você dificilmente ouve pessoas que terminam a noite lendo um livro, fechando seus olhos, meditando no Senhor. Quanto tempo não tem silêncio na sua vida? Há quanto tempo o seu devocional ele não é regado por música? E aqui eu não estou falando que é ruim botar música no devocional. Eu só estou querendo te refletir o quão agitado a gente está vivendo. O quão agitado é a nossa geração, o quão agitado é a sociedade hoje. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio? Talvez por você não saber o que fazer no seu tempo livre, você tem colocado coisas que não constroem nada e edificam nada na sua vida. E aí há uma sensação de cansaço. Há uma sensação de estafamento. Há uma sensação de completo exaustão. Porque você não consegue entender que você está cansado. Porque parece que a gente descansa. Parece que a gente tem um momento tranquilo. Não é verdade? E aqui talvez eu estou falando para mim mesmo. Quando a gente deita na cama, pelo menos eu vejo lá o TikTok. Nossa, pastor Vitor, vejo o TikTok, meus irmãos. E é bênção o meu TikTok, tá? Não aparece nada de... O meu é bênção, é louvor, umas políticas, uns desenhos animados lá que eu gosto, umas coisas assim. Mas, cara, parece que eu nem vejo que eu tô... Sabe o que eu sinto quando eu deito e começa a rolar? Parece que eu desligo. Eu nem vejo o que está passando ali às vezes. Só me dá uma sensação de... Não estou pensando em nada. Só que isso, meu irmão, não é descanso. Isso não é descanso. E o que você acha que pode estar te trazendo renovo, está matando a sua vida. A gente viaja, passa 20, 30 dias fora e acha que descansou. Eu não sei quantos de vocês já viajaram e voltaram mais cansados do que foram. Meu irmão, principalmente se você vai para uma viagem com filhos. Eu não sou pai, mas eu vejo os pais falando que quando é férias do filho, meu irmão, você não aguenta. É o dia inteiro arrumando a mala e tem que sair para comer, aí não sei o quê. E aí você volta das férias mais cansado. Então, o que é descanso para nós? E talvez a gente não entenda o valor do descanso segundo a palavra de Deus. Se não fosse um tópico, um ponto importante nas nossas vidas, Jesus não perderia o seu tempo falando, vinde a mim os que estão cansados. Então a gente não está percebendo que nosso descanso está sendo roubado. E por isso nós estamos vivendo uma vida difícil, complicada, amargurada, triste, cansada. Desanimados. Meu irmão, isso não é coach, tá? Você precisa sonhar o que Deus tem para a sua vida, cara. Você precisa sonhar os planos dele para você. Sonha com ele.
Pega o seu sonho e joga no lixo mesmo. É lá mesmo. Agora, os sonhos dele, os sonhos de Deus para sua casa, para sua vida, você precisa sonhá-los. Você precisa aprender a meditar nele, a descansar nele. Se isso está sendo roubado de nós, parte do nosso relacionamento com Deus, está sendo roubado. E gera isso que os filósofos conseguem ver: apatia na sociedade, desestimulação, tristeza, sabe, depressão. O cansaço gera isso. E a gente não compreende, porque a gente não está descansando como deve. E esse texto nos revela isso. Primeiro tópico que eu tenho para falar de hoje é: vinde a mim. Jesus, quando ele encontra essa situação na sociedade, ele encontra isso, ele faz um convite, meu irmão, e você veja que ele não te convida a ir a uma igreja, ele não te convida a uma filosofia de vida, ele não te convida a frequentar lugar nenhum, ele convida a ele. Então o descanso não é deixar de fazer algo, o descanso não é fazer nada ou fazer algo que te deixa anestesiado na sua mente. O descanso é Jesus. O descanso se torna Cristo. Ele faz um convite não a algo passageiro, mas existencial. Ele faz um convite ao que está cansado: venha a mim, passe a existir e a viver. Deixe de sobreviver e passe a viver. Viver. E talvez eu estou falando aqui, tem muita gente dando exemplos de cansaço na sua própria mente. Estou cansado do meu casamento, estou cansado dos meus relacionamentos, tudo dá errado. Estou cansado do meu trabalho, toda hora alguém é promovido e não eu. Estou cansado de procurar emprego, faço entrevista, faço 4, 5 partes de entrevista e não passo. Estou cansado de viver. Estou cansado. Jesus está te convidando: vinde a mim essa noite. Vinde a mim. O convite é para uma pessoa. Meu irmão, se ele falou isso, e o seu coração se encontra neste lugar de cansaço absoluto, de estafamento, tanto emocional como pessoal, não é trocar de igreja, não é dar dinheiro, não é sumir, como muitas vezes talvez você tenha vontade, é ir até Ele, é ir até Jesus, se achegar a Ele. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Presta atenção que talvez Deus quer falar com você essa noite, cara. Talvez você está cansado de lutar contra remédio, contra um pecado. Exausto. Vinde a mim. Vinde a mim. Para de lutar. Para de criar suas próprias estratégias. Para de viver aquilo que você... Vinde a mim, e tão somente isso. Pode parecer simples, pode parecer pequeno, mas essa é a instrução que Ele nos deu. Basta em nós confiar que é uma verdade. Confiar que se achegar a Cristo, alívio em nossas almas nós teremos. Aleluia. Aleluia. E é engraçado que no segundo ponto, Jesus quando faz esse convite de ir até Ele, Ele carrega esse convite com uma promessa. Ele não deixa apenas palavras vazias, mas Ele diz: eu vou te aliviar. Ele não deixa isso como apenas uma frase coach, emocional, emotiva. Você está cansado, você está sobrecarregado, você não sonha mais, você não isso, você não aquilo, vinde a mim, e vira as costas e vai embora. Eu vos aliviarei, darei descanso a vossas almas. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa do Senhor de alívio do nosso coração, daquilo que nós estamos vivendo, alívio daquilo que nós estamos passando, meu irmão. Aqui Jesus, nesse momento, aquele que talvez você tenha a prática de correr na rua, talvez você entenda um pouco essa ilustração, entenda um pouco essa visão. É aquele que corre na rua e já está cansado. Talvez você é acostumado a correr 5K, você está correndo 10, ou está correndo 10, está correndo 40 ou 50.
E você está cansado, exausto e está correndo com uma mochila. Jesus não é o cara que vai para a estrada e fica gritando: vai, você consegue, vai lá, cara, você tem força, não desiste. Não são uma voz vazia. Ele se achega até você e pergunta: qual é o teu peso? O que está te travando? O que você está carregando? Me dá a tua mochila, eu carrego, dá na minha mão, eu vou aliviar. Você percebe que você vai continuar na corrida? Você vai continuar na mesma rota? Talvez nada vai mudar exteriormente. Você entende que talvez são os mesmos 10 quilômetros, são os mesmos 50 quilômetros. Não vai mudar isso. O teu destino e a circunstância que está ao teu redor talvez não mude, mas vai mudar a forma como você está correndo, como você está avançando, a forma como você está indo. E meu irmão, quando o Senhor falou comigo com essa palavra, eu me lembrei do momento em que eu estive completamente exausto. Completamente, eu não aguentava mais. E quem passou por isso, semelhantemente, talvez vai entender o que eu vou falar. O meu pai, ele faleceu por leucemia. E meu irmão, passar por um processo de câncer, não é só quem tem a doença que sofre, é toda uma família. Levar para o hospital, voltar para o hospital, boas notícias, más notícias, um tratamento que dá certo, tratamento que não dá certo. Principalmente, e aqui, meu irmão, não estou falando que é melhor ter a notícia e ir embora logo. Mas quando o tempo se estica de sofrimento, cara, como dói. Meu pai sofreu 10 anos. Foram 10 anos lutando contra isso. Chega um momento que nem ele e nem a família aguenta mais. Chega um momento que você está tão cansado, cara, tão exausto, de levar para o hospital, de voltar para o hospital, de dormir no hospital, de passar Natal no hospital, de passar Ano Novo no hospital, passar Dia dos Pais no hospital, de ver um tratamento e ter esperança no coração. Nossa, isso aqui vai salvar meu pai, e puxa, não dá certo. Cansa respostas negativas, meu irmão. Você perde esperança. A gente teve várias portas fechadas, e quando vinha um médico e falava, vamos tentar isso, quando falava já, eu falava, putz, não vai dar certo. Porque a gente estava exausto, completamente exausto. Até que um dia, meu pai estava internado no hospital IGESP, ele tem um mal súbito, vai parar na UTI, e os médicos vêm falar, de hoje ele não passa. Meu irmão, não saiba o que é receber uma notícia dessa do seu pai. Meu mundo parou, eu apaguei, meio que deu uma desmaiada, voltei. Eu estava no hospital, desesperado. E aqui, meu irmão, por mais espiritual que a gente seja, eu não pensei em Deus. Eu não lembrei do Senhor. Eu não lembrei que Ele é o Senhor da vida. Eu não lembrei que Ele cura, que Ele faz milagre. Eu não lembrei desse entusiasmo. Eu só sofri. Eu estava tão cansado que nem orar eu consegui. Eu estava no meu limite. E eu não sei se você já passou muito tempo no hospital, mas a maioria dos hospitais tem um negócio que chama canto ecumênico, que é um lugar reservado ali para orações, cada um exercer a sua fé. E eu me lembro quando eu recebi essa notícia, fiquei um tempo ali sem entender e, cara, entrei nesse lugar. E o que tinha nesse lugar, meu irmão? Silêncio. Silêncio. Eu e Deus. E ali eu dobrei o meu joelho e só chorei. Não falei palavras bonitas, não pensei em orações mirabolantes, não declarei a palavra de Deus com fé. Eu só chorei. Chorei e pedi que Deus pudesse amparar o meu coração, porque eu não aguentava mais ver meu pai sofrer, não aguentava mais a situação, não aguentava receber aquela notícia, não aguentava saber que meu pai não passaria daquela noite. Até que esse choro, meu irmão, e no meio do silêncio, se tornou paz. E eu comecei a orar, abrir meu coração para Deus, parar com as distrações, parar com tudo. No meio do silêncio eu pude olhar, voltar os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro e clamar a Deus, clamar ao Senhor, falar com Ele, ser honesto. Deus, eu estou cansado, está difícil a minha vida, está difícil. Não era só a circunstância do meu pai, eram várias outras coisas que estavam acontecendo e tudo junto. Foi, Deus, eu estou cansado,
eu não consigo mais. Eu comecei a me abrir para Ele, me achegar até Ele. E no lugar do silêncio, comecei a ouvir a sua voz. Ele não falou para mim que meu pai ia ser curado. Ele não mudou, ele não fez assim, tirou a gente do hospital, acordei na minha cama. A circunstância, o ambiente, o desafio era o mesmo. Só que aqui tinha mudado. Porque eu tinha me achegado a Ele. E meu irmão, por um milagre, meu pai não faleceu naquele dia. Ele veio a falecer 2 ou 3 anos depois. Mas um milagre aconteceu. Não quer dizer que aconteceu comigo. Hoje você vai ter o seu milagre. Talvez, meu irmão, a sua estrada não vai mudar. Talvez a estrada do qual você está percorrendo não vai mudar. Talvez o milagre que você espera, talvez não aconteça. Mas se você está cansado, existe no meio dessa rota, no meio desse caminho, alívio para o seu coração. Alívio para o seu... Há uma promessa de Deus: vinde a mim o que está cansado e sobrecarregado, que eu lhe darei alívio, descanso para a sua alma. Essa é a promessa de Deus. Ele não está aqui falando, eu vou te dar o emprego, eu vou te dar o carro, Ele está falando, eu te darei alívio. Alívio. Paz em meio a toda essa luta. Tirar essa sensação de eu não aguento mais. E confiar em Deus, apesar das circunstâncias e dos resultados. E continuar na sua jornada, na sua caminhada de 5, 10, 15, 20, 50 quilômetros. Continuar aliviado. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Se você está com o seu coração sobrecarregado, cansado, destruído, se é isso que está saindo da sua boca, eu cansei de lutar pelo meu casamento. Quantos já ouviram essa palavra? Eu estou cansado de lutar pelo meu filho, eu estou cansado de lutar pelo meu irmão, eu estou cansado de lutar. Então para de lutar e se achegue a Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos e a batalha pertence a Ele. Confia em Deus. Eu estou cansado da minha vida, eu estou cansado de lutar contra o pecado. Que a culpa de Satanás caia por terra agora em nome de Jesus. Porque o seu perdão custou o sangue do Cordeiro e Ele não vai roubar isso. Se arrependa, mas não há culpa sobre a sua vida. Se hoje você enfrenta alguma situação assim, cara, se achega a Ele. A gente se esqueceu como é que descansa. O crente se esqueceu, cara. A gente tem descansado errado. Nem isso a gente sabe fazer direito. A gente tem descansado em vícios. Talvez para nós, quando a gente fala, o que para você é descanso? É a imagem de uma praia com uma cerveja gelada e você de boa. Isso não é descanso, meu irmão. Isso são prazeres pequenos que anestesiam a sua mente. Descanso não é um lugar. Descanso não é deixar de fazer ou fazer algo. Descanso é uma pessoa. Descanso é Jesus. Ele é o descanso, cara. Talvez você está se sentindo tão cansado porque você ainda não conseguiu se achegar a Ele. Alívio para nossas almas. Aleluia, Jesus. Terceiro e último ponto, o descanso que transforma. E aqui, enquanto eu estava pregando, talvez usei uma palavra que não é completamente adequada ao sensação de descanso. Porque a gente acha que descanso é paz. E não é bem isso. Descanso, muitas vezes, não é apenas paz. Porque a gente liga a paz por ausência de problema. A gente liga a paz com uma condicional. Descanso é continuar caminhando, é continuar avançando, mas com uma perspectiva diferente. O alívio de Deus, a paz de Deus, o alívio que transforma é esse.
ele restaura a identidade, ele te dá propósito. O descanso em Deus, o descanso da forma correta, o descanso da forma coerente, o descanso que o Senhor tem para nós, é um descanso de mudança de mentalidade, de perspectiva. É de transformação em nós, mais do que do exterior. E é engraçado porque para o judeu o descanso era algo muito precioso. Sabia disso? Tanto é que escandalizava os judeus Jesus fazer milagre aos sábados, porque o sábado era o Shabá, era o descanso. E logo depois de Jesus fazer essa afirmação, em Mateus, ele diz que ele é o Senhor do sábado. Porque o descanso deixa de ser um dia, deixa de ser um momento. O descanso se torna, como eu já falei, a pessoa do Senhor Jesus. Se torna Ele. Ele é o descanso de tua alma. Se quer deixar de sobreviver e quer passar a viver, se achegue a Jesus. Ele chama o seu nome essa noite. E eu queria orar com você sobre isso. E normalmente quando a gente ora, a banda sobe, a gente toca um louvor. E a banda pode subir sim, mas eu gostaria que a gente fizesse silêncio hoje. A gente ficasse quietos. Que o Espírito Santo possa, no meio de tudo isso, falar conosco de forma íntima. Sem precisar... E aqui, meu irmão, não estou falando que é manipulação. Para de pensar... Sabe? Todo mundo aqui é saudável. Não precisa ficar pensando em polêmica. Mas nesse silêncio, se essa palavra falou com você, e você busca descanso para sua alma, Ele vai falar contigo essa noite. Talvez faz tempo que você não fica em silêncio. Talvez há muito tempo você não fica sem um som de fundo, sem a voz da tua esposa. Tem que lavar o prato, tira o lixo, joga fora, arruma a tomada. Precisa arrumar a tomada de casa. Faz, talvez, para quem é casado, é mais difícil. Para quem é casado com um filho, mamãe, papai, mamãe, papai. Talvez faz muito tempo que você não fica em silêncio, meu irmão. Então eu quero te dar essa oportunidade aqui, de ficar em silêncio. E a única coisa que a sua mente, o seu coração vai buscar, é se achegar a Jesus. É estar mais próximo dEle. Amém? Feche seus olhos. Vou fazer uma oração muito simples e vou ficar em silêncio. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença e a Tua palavra foi declarada. O Senhor diz, Pai, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Pai, por essa palavra, sem gritaria, sem emocionalismo, Pai, apenas confiando no agir do Espírito Santo, eu te convido, Jesus, a encontrar os corações que estão cansados, Pai. A encontrar aqueles que estão sobrecarregados pelas questões da vida. E que o Senhor possa derramar alívio essa noite. Eu oro, Pai, que o Seu Espírito encontre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, chamamos a Tua presença neste momento, Pai. Alcança cada coração que hoje está quebrantado aqui, Pai. Somente o Senhor pode fazer, Pai. Sei que há alguns aqui, Deus Todo-Poderoso, que não conseguem nem mais falar contigo, Pai. Alcança esses corações essa noite, Jesus. Espírito de Deus, Espírito Santo, traz arrependimento em nós. Tira o fardo de nossas costas, Pai. Nos alivie, Pai. Alivie nossa alma essa noite, Deus Todo-Poderoso. Alivie o nosso ser, Deus Todo-Poderoso. Restaura casamentos aqui, Pai. Quebra, Pai, todo sentimento de incapacidade e pequenez, Deus. Santo Espírito de Deus, eu oro, Pai, pelo cansaço da luta contra a doença, Deus. Contra a depressão, contra a ansiedade. Traz alívio, Jesus. Espírito Santo, que essa noite, Pai, os nossos corações possam se encontrar com o Seu. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.